Esse vídeo tem como objetivo criar setores automáticos através de assunto. O que significa isso? Assunto ou categoria. Normalmente, quando você tem um arquivo de pontos, o usuário ele tem atributos com algumas informações que para ele é uma quebra por assunto, por categoria. Então, por exemplo, esse arquivo aqui em Campinas, nós temos aqui diversos assuntos, né? Então, esses assuntos, como administrações regionais, etc., etc., para o cliente, esta é uma quebra. Então, nesse caso, ele gostaria de criar rotas a partir desses assuntos. Tá? Se você tentar gerar um mapa temático por esse atributo, o que vai acontecer? Muitas informações que estão aqui, que vão gerar arquivos geográficos, físicos, o próprio Windows não aceita como nome de arquivo na pasta, tá? Como barra, etc, etc. Então, alguns caracteres especiais o Windows não aceita como arquivo geográfico. Então, eu não posso utilizar exatamente esse atributo como uma quebra de setor, como nome de arquivo geográfico, tá? Então, vamos retirar isso, vamos apenas remover esse mapa temático, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos gerar para cada assunto desse um código setor, setor 1, 2, 3, 4 tal, etc. Mas o GeoBackstreet exige que você tenha campos obrigatórios para criar o próprio plano, tá? Então nós temos aqui o arquivo original do cliente e mais nada, somente esses atributos. Então nós entramos aqui no GeoBackstreet e vamos gerar atributos obrigatórios, tá? Muito bem, vamos lá. Eu desejo que o campo ordem tenha a sequência do ID. Como eu não tenho nada, está vazio, eu posso gerar pelo menos a sequência. Lembrando que os atributos do arquivo de pontos são grupos de informações, como ordem, peso, tempo, etc. Para os dias da semana e também alternada par e alternada ímpar. Tá? Então nós temos aqui, são vários atributos. Tá? Então, por exemplo, campo ordem. Então tem o setor, ordem, o peso, o tempo e o custo. Tá? Então, se você tem outro setor, outro tipo de setor, por exemplo, setor da alternada par, da alternada ímpar, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, então esses grupos de atributos formam o seu setor, as informações do seu setor. No caso, eu vou utilizar o campo ordem desse grupo aqui. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Vamos no Data View. Vamos colocar algumas informações aqui básicas, né? Então, por exemplo, peso. Vamos colocar em torno aqui de 200 quilos por estabelecimento. Então, você pode colocar por estabelecimento o peso que você desejar, tá? O tempo estimado de parada, vamos colocar em torno de 5 minutos, tá? Então, eu coloquei para o arquivo inteiro apenas como exemplo. Você poderia colocar por estabelecimento, por setor, por categoria, por assunto, etc, etc. Eu coloquei no geral para o vídeo não ficar muito longo. Muito bem. Feito isso, agora vamos transformar esses assuntos em setores. Tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, eu entro, aqui tem um item chamado gerar setores por assunto categoria. Tá? Você escolhe qual é o atributo, no caso o assunto, e eu quero jogar no campo ordem, eu vou colocar no campo ordem, no setor, no peso, etc., todas as informações que o sistema vai gerando. O sistema, conforme ele vai gerando as informações, ele vai alimentando esse banco de dados de pontos nessas colunas. Tá? Então aqui ele gerou, está gerando aqui a quebra. Tá? Vamos verificar o que ele fez. Tá? Ele diz que lá na pasta tem informações sobre essa quebra. Vamos verificar. Tá? Aqui, ó, setor versus assuntos. Então ele já gerou aqui os pontos, né? Qual é o layer de pontos, o setor e o assunto. Aqui também tem a quantidade de pontos por setor. Tá? Aqui já tem essa informação. Então eu tenho aqui quais são os assuntos e os setores correspondentes, de 1 a 22. Muito bem. E aqui, o que eu tenho? Vamos verificar o que ele gerou aqui, que é importante. Olha lá, Data View, olha lá, gerou aqui, ó, setor 1, então ele já criou o temático setor 1,
E como eu escolhi o campo ordem, tá? Que vai alimentar ainda a sequência da rota, ele já alimentou a coluna setor. Tá? Depois, quando eu terminar de gerar a rota, ele vai gerar a ordem desse itinerário. Tá? E vai utilizar o peso e o tempo também para verificar o tempo de viagem. Muito bem, feito isso, o que nós temos aqui? O que está faltando aqui? Seria muito interessante nós termos uma garagem e um aterro. Tá? Então eu já deixei aqui 2 pontos nessa base para poder colocar uma garagem e um aterro apenas como demo. Tá? Apenas como demo. Não é necessariamente aqui a garagem e o aterro, aqui em Campinas. E como é um demo, eu coloquei nesses 2 lugares. Tá? Apenas um demo. Então eu venho aqui, vamos colocar aqui tem todas as selections original do MapTitut. Vamos escolher aqui como se fosse uma garagem, tá? Então vamos dar um nome para isso, setting, rename, aqui ó, garagem, tá? Muito bem. Agora vamos escolher o outro setting aqui, uma selection, tá? Vazia, né? E vamos chamar de aterro, aqui, tem um aqui, ó. Vamos chamar de aterro. Setting, esse vai chamar de aterro, tá? São os 2 nomes que a função exige. Muito bem. Feito isso, agora eu tenho uma garagem assinalada e um aterro. Inclusive você pode colocar os nomes, se você desejar, para ficar um pouco mais ilustrado aqui. Vamos colocar o label aqui como aterro. Tá? Vamos aqui pegar o setor, tá? E vamos colocar esse label aqui também como setor. O label setor que eu vou digitar o nome do aterro e garagem. Setor, que é a coluna que eu escolhi do grupo, né, que eu escolhi. Então vamos colocar aqui o I aqui no campo setor, onde estou alimentando as informações desse plano, eu vou colocar garagem. E aqui eu vou chamar de aterro. Né? Lembrando que os outros nós temos lá os setores. Ó. Olha o setor aqui já criado. Muito bem. Então agora eu tenho o quê? Apenas para ilustrar, eu tenho a garagem e tenho o aterro. Muito bem. Feito isso, eu vou criar apenas uma rota. Eu não vou poder criar as 22 rotas, senão vai ficar um pouco longo o vídeo. Então, venho aqui, gerar rotas, plano de setores, garagem, setores e aterro. Porque eu já tenho os setores prontos. Ó. Acabei de gerar os setores. Ó. Tem setor aqui com 208 pontos. Ó. Então, vamos criar esse setor aqui, ó, setor 1. Né? Eu vou escolher o campo ordem, porque assim que ele terminar a rota, ele joga no campo ordem a sequência dessa rota nova. Né? Muito bem. E também vou gerar um relatório. Vamos aguardar isso. Então, setor 1, eu tenho 16 pontos. Eu quero jogar, quando terminar essa nova sequência que ele gerou aqui, ele vai colocar no campo ordem, né? Vai gerar PDF, relatório, uma série de informações importantes, tá? Quando você está gerando vários setores, ou todos os setores de uma vez só, né? Automaticamente, a rota desses setores, você pode rodar na hora do almoço, depois das 5 horas, um horário que não prenda muito a máquina, que você não vai utilizar a máquina. Né? Normalmente a Geologos tem sempre uma máquina paralela, uma máquina para isso, para rodar enquanto eu estou fazendo alguma coisa numa máquina, no outro MapTitut estou produzindo, vamos dizer assim. Tá?
Aqui ele vai gerar a rota física. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já fez a rota aqui. Ele vai mostrar de uma forma cosmética, mas fisicamente ele vai jogar aqui a rota física, né? O arquivo GEL. E aqui é apenas cosmético, para não ficar o mapa muito carregado quando tem muitas rotas. E ele gera fisicamente aqui. Ele gera uma relação de vias com PDFs, ele gera o horário, lembrando que o horário, o início dessa viagem, eu tenho preferência no GeoBR Street. Ele gera também um relatório geral, caso você tenha muitas rotas, não importa, para você poder importar, tá? Olha lá, acabou de gerar e pedir para você ver lá na pasta, tá? Então esse é apenas uma rota cosmética aqui. Então nós podemos apagar essa rota cosmética, apenas apagar, né? Que não interessa ela no momento. E aqui você, se você deseja fazer isso, já tem a rota física pronta aqui, ó, do setor 1, tá? E aqui tem todas as informações, conforme já mencionei nos outros demos, né? Tem todas as informações lá, ó. Todas as informações, o ID do BR Street, o setor correspondente, né? Uma série, a soma do peso, o tempo, ó. Tem aqui, ó, 4 horas e 36, e aqui ele somou todo o peso de todos esses pontos, né? 3,2, né? 3.200 quilos. E aqui tem as informações da rua anterior, posterior, etc, etc. Tá? Então esse é o itinerário, que também não deixa de ser um relatório. Tá? Você tem aqui informações de todos os setores. Aqui eu tenho as 4 horas, ó, aqui tem 138 quilômetros, 4 horas e 36 minutos, tá? Os 22 setores estariam nessa lista aqui, se eu processasse todos de uma vez só, tá? Aqui eu tenho o relatório Excel, lembrando que em preferências já está assinalado lá 7 horas e 20 minutos, tá? E aqui você tem também todo o PDF, etc, etc, etc. Tá? Todo o PDF está aqui, ó, com a relação de vias. Né? Muito bem. Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho apenas um para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos tirar este, vamos fazer mais um. Tá? Lembrando que eu poderia fazer todos de uma vez. Aqui, garagem, setores, aterro. Tá? Vamos escolher agora. Lembrando que eu posso escolher a rota por via expressa, para vias de maior velocidade, vamos dizer assim, e as vias normais, tá? Aqui. Vamos lá. Garagem, aterros, tá? Então eu vou escolher, eu escolhi um, vamos escolher apenas o setor 2, que tem apenas um ponto, tá? Então ele vai da garagem, passa por esse ponto e vai até o aterro. Apenas um, tá? Vamos lá. O campo ordem, tem que escolher o campo ordem. Eu quero jogar a sequência aqui, né? Que provavelmente deve ser 1. Olha lá, ele fez aqui, ó. Garagem, passou por aquele ponto, 2, que está aqui, e foi até o aterro, tá? Então ele é o ordem 2. Então são 1, ordem 1, o 2 e o 3, tá? Deixa eu terminar, nós vamos verificar o 1 e o 2. Muito bem. Então aqui ele gerou, olha lá, o setor 1 e o setor 2 anterior. O relatório, o tempo, tudo está aqui, tá? Aqui é o setor 2. Aqui é o setor 1, né? Olha o setor 2 aqui. Tem o tempo, ó. 49 minutos,
34 quilômetros. Tá? 49 minutos. Muito bem. Então aqui, o que nós temos? Conforme ele vai montando e vai alimentando as colunas. Tá? Então vamos ver o setor 1. Vamos ver a sequência, que é importante. Aqui, ó. Olha lá. Por que ele inicia de 2? Porque 1 é a garagem. Tá? E aqui é o último ponto do setor. Depois eu tenho o aterro. Tá? E aqui eu tenho o setor 2. Por que é o número 2? Porque 1 é a garagem e o terceiro, no caso, seria o aterro, que nós chamamos de 999. Né? Muito bem. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar apenas a criação de setores por assunto. Tá?